Como você explica quando as coisas não saem como previsto? Ou melhor, como você explica quando os outros são capazes de alcançar coisas que parecem desafiar todas as suposições? Por exemplo, por que a Apple é tão inovadora? Ano após ano, após ano, após ano, eles são mais inovadores que todos seus concorrentes. E eles são apenas uma empresa de computador. Eles são como todos os outros. Possuem o mesmo acesso ao mesmo talento, as mesmas agências, os mesmos consultores, a mesma mídia. Então por que eles parecem ter alguma coisa diferente? Por que foi Martin Luther King que liderou o movimento de direitos civis? Ele não era o único homem que sofreu em uma América pré-direitos civis. E certamente ele não era o único grande orador do dia. Por que ele? E por que foi que os irmãos Wright conseguiram um voo motorizado, controlado, com tripulação, enquanto certamente havia outros grupos que eram mais qualificados, melhor financiados, e eles não conseguiram um voo tripulado motorizado? E os irmãos Wright os derrotaram. Há algo mais em jogo aqui. Cerca de 3 anos e meio atrás, eu fiz uma descoberta e essa descoberta mudou profundamente minha visão de como eu pensava que o mundo funcionava. E ainda mudou profundamente a forma que eu atuo nele. Como percebi, existe um padrão. Como percebi, todos os grandes e inspiradores líderes e organizações no mundo, seja a Apple ou Martin Luther King ou os irmãos Wright, todos eles pensam, agem e comunicam exatamente da mesma forma. E isso é o oposto completo de todos os outros. O que eu fiz foi codificá-lo. E é provavelmente a ideia mais simples do mundo. Eu a chamo de círculo dourado. Por quê? Como? O quê? Essa pequena ideia ilustra por que algumas organizações e alguns líderes são capazes de inspirar enquanto outros não. Deixe-me definir os termos rapidamente. Cada pessoa, cada organização no planeta sabem o que fazem, 100%. Alguns sabem como eles fazem isso, quer você o chame de sua proposta diferenciada de valor, ou seu processo proprietário, ou seu USP. Mas muito poucas pessoas ou organizações sabem por que fazem o que fazem. E com porquê não quero dizer ter lucro, isso é um resultado, é sempre um resultado. Com porquê eu quero dizer qual o seu propósito, qual é a causa, qual é a sua crença, por que sua organização existe, por que você sai da cama pela manhã e por que alguém deveria se importar. Bom, como resultado, a forma como pensamos, agimos, nos comunicamos é de fora para dentro. É óbvio, nós partimos da coisa mais clara para a mais confusa. Mas os líderes inspirados e as organizações inspiradas, independente de seu tamanho, área de indústria, todos pensam, agem e comunicam de dentro para fora. Deixe-me dar um exemplo. Eu uso a Apple porque eles são fáceis de entender e todos entendem. Se a Apple fosse como todo mundo, uma mensagem de marketing dela deveria se parecer com isso. Nós fazemos ótimos computadores, eles são lindamente desenhados, fáceis de usar e têm uma interface amigável. Quer comprar um? Não. E é assim que a maioria de nós se comunica. É assim que o marketing é feito, que a maioria das vendas são feitas. E é assim que a maioria de nós nos comunicamos interpessoalmente. Nós dizemos o que fazemos, como somos diferentes ou melhores, e nós esperamos algum tipo de atitude, uma compra, um voto, alguma coisa do tipo. Aqui está nosso novo escritório de advocacia. Temos os melhores advogados com os maiores clientes. Nós sempre representamos nossos clientes. Faça negócio conosco. Aqui está nosso novo carro. Ele é econômico, tem bancos de couro, compre nosso carro. Mas não é inspirador. É assim que a Apple realmente se comunica. Tudo o que fazemos, nós acreditamos em desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar de forma diferente. A forma que desafiamos o status quo é fazendo nossos produtos bem desenhados, fáceis de usar e com uma interface amigável. Acabamos fazendo excelentes computadores. Quer comprar um? Totalmente diferente, certo? Você está pronto para comprar um computador de mim. Tudo que eu fiz foi inverter a ordem da informação. Isso prova que as pessoas não compram o que você faz, elas compram porque você faz o que faz. As pessoas não compram o que você faz, elas compram porque você faz o que faz.
Isso explica por que cada pessoa nessa sala se sente perfeitamente confortável em comprar um computador da Apple. Mas também nos sentimos perfeitamente confortáveis em comprar um MP3 da Apple, ou um telefone da Apple, ou um DVR da Apple. Mas como eu disse antes, a Apple é apenas uma empresa de computador. Não há nada que as diferencie estruturalmente de qualquer um dos seus concorrentes. Seus concorrentes são igualmente qualificados para fazer esses produtos. Na verdade, eles tentaram. Há alguns anos, a Gateway lançou TVs de tela plana. Eles eram qualificados para fazer TVs de tela plana. Eles vinham fabricando monitores de tela plana por anos. Ninguém comprou. A Dell surgiu com aparelhos MP3 e PDAs. E eles fabricam produtos de ótima qualidade. E eles podem fabricar produtos perfeitamente bem desenhados. E ninguém comprou. Na verdade, falando disso, nem nos imaginamos comprando um MP3 da Dell. Por que você compraria um MP3 de uma companhia de computador? Mas fazemos isso todos os dias. As pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. O objetivo não é fazer negócio com todo mundo que precisa do que você tem. O objetivo é fazer negócio com pessoas que acreditam no que você acredita. Aqui está a melhor parte. Nada do que eu estou dizendo é minha opinião. É tudo fundamentado nos princípios da biologia, não psicologia, biologia. Ao olhar uma seção transversal do cérebro humano, vendo de cima para baixo, o que você vê é que o cérebro humano é, na verdade, dividido em 3 componentes principais que se correlacionam perfeitamente com o círculo dourado. Nosso cérebro mais novo, nosso cérebro Homo sapiens, nosso neocórtex, corresponde ao nível o quê? O neocórtex é responsável por todo o nosso pensamento analítico, racional e pela linguagem. As 2 seções do meio formam o nosso cérebro límbico. E o cérebro límbico é responsável por todos os nossos sentimentos, como confiança e lealdade. Também é responsável por todo o comportamento humano, tomada de decisão, e não tem capacidade para a linguagem. Em outras palavras, quando nos comunicamos de fora para dentro, sim, as pessoas podem entender enormes quantidades de informação complicada, como características, benefícios, fatos e números. Mas isso não influencia o comportamento. Quando nos comunicamos de dentro para fora, falamos diretamente para a parte do cérebro que controla o comportamento. E então, permitimos que as pessoas racionalizem com as coisas tangíveis, que dizemos e fazemos. É daí que vêm as decisões intuitivas. Sabem, às vezes você pode dar a alguém todos os fatos e números, e eles dizem, eu sei de todos os fatos e detalhes ditos, mas sinto que isso não está certo. Por que usamos esse verbo? Sinto que não está certo. Porque a parte do cérebro que controla toda a tomada de decisão não controla a linguagem. E o melhor que podemos dizer é, eu não sei, apenas sinto que não está certo. Ou às vezes você diz estar seguindo o seu coração, ou seguindo sua alma. Bem, eu odeio dizer, mas não há outras partes do corpo controlando o seu comportamento. Tudo está acontecendo no seu cérebro límbico, a parte do cérebro que controla as decisões e não a linguagem. Mas, se você não sabe o porquê faz o que faz, e as pessoas respondem ao porquê você faz o que faz, então como você vai conseguir pessoas que votem em você ou comprem algo de você, ou, mais importante, que sejam leais e queiram fazer parte daquilo que você faz? De novo, o objetivo não é vender para pessoas que precisam do que você tem. O objetivo é vender para pessoas que acreditam no que você acredita. O objetivo não é apenas contratar pessoas que precisam de um emprego, é contratar pessoas que acreditam no que você acredita. Eu sempre digo que, se você contratar pessoas apenas porque podem fazer um trabalho, elas vão trabalhar pelo seu dinheiro. Mas se você contratar pessoas que acreditam no que você acredita, elas vão trabalhar para você com sangue, suor e lágrimas. E em nenhum lugar existe exemplo melhor do que os irmãos Wright. A maioria das pessoas não sabem sobre Samuel Pierpont Langley. E no início do século XX, a corrida pelo voo tripulado era como o .com de hoje. Todo mundo estava tentando isso. E Samuel Pierpont Langley tinha o que achamos ser a receita para o sucesso. Amém. Mesmo agora, se perguntar às pessoas por que seu produto ou por que sua empresa fracassou, e as pessoas sempre dão a permutação das mesmas 3 coisas: subcapitalizados, as pessoas erradas, más condições de mercado. É sempre as mesmas 3 coisas. Então vamos explorar isso. Samuel Pierpont Langley
recebeu $50.000 do Departamento de Guerra para criar uma máquina voadora. Dinheiro não era problema. Ele ocupava uma cadeira em Harvard e trabalhou no Smithsonian, e era extremamente bem relacionado. Ele conhecia todas as grandes mentes da época. Ele contratou as melhores mentes que o dinheiro podia encontrar, e as condições de mercado eram fantásticas. O New York Times o seguia por todo lugar. E todo mundo estava torcendo por Langley. Então, como nunca ouvimos falar de Samuel Pierpont Langley? A poucos quilômetros, em Dayton, Ohio, o irmão Orville e Wilbur Wright, eles não tinham nada do que consideramos ser a receita para o sucesso. Eles não tinham dinheiro, eles pagaram pelo seu sonho com os rendimentos da sua loja de bicicletas. Ninguém da equipe dos irmãos Wright tinha ensino superior, nem mesmo Orville ou Wilbur, e o New York Times o seguia a nenhum lugar. A diferença foi que Orville e Wilbur Wright foram impulsionados por uma causa, um propósito, uma crença. Eles acreditavam que se eles pudessem criar essa máquina voadora, isso ia mudar o rumo do mundo. Samuel Pierpont Langley era diferente. Ele queria ser rico e ele queria ser famoso. Ele estava em busca de resultado, ele estava em busca de riqueza. E eis que, olha o que aconteceu. As pessoas que acreditavam no sonho dos irmãos Wright trabalharam com eles com sangue, suor e lágrimas. Os outros trabalharam apenas pelo pagamento. E eles contam histórias de que, toda vez que os irmãos Wright saíam, eles tinham que ter 5 conjuntos de peças, porque essa é a quantidade de vezes que eles falhavam antes do jantar. Até que, em 17 de dezembro de 1903, os irmãos Wright voaram, e ninguém estava lá para vivenciar isso. Nós descobrimos alguns dias depois. E mais prova de que Langley estava motivado pela coisa errada. No dia que os irmãos Wright decolaram, ele desistiu. Ele poderia ter dito: "Essa é uma descoberta incrível, rapazes, e eu vou melhorar sua tecnologia." Mas ele não disse. Ele não foi o primeiro, não ficou rico, não ficou famoso. Então, ele desistiu. As pessoas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz o que faz. E se você falar sobre o que você acredita, vai atrair aqueles que acreditam no que você acredita. Mas por que é importante atrair aqueles que acreditam no que você acredita? Uma coisa chamada de Lei da Difusão da Inovação. E se você não conhece a lei, você certamente conhece a terminologia. Os primeiros 2,5% de nossa população são os nossos inovadores. Os próximos 13,5% são nossos adeptos iniciais. Os próximos 34% são a maioria inicial, a maioria tardia e os retardatários. O único motivo dessas pessoas comprarem telefones de tecla é porque não se acha mais telefones de disco para comprar. Nós todos ficamos em vários lugares, em vários momentos dessa escala, mas o que a lei da difusão da inovação nos diz é que se você quer sucesso em um mercado de massa, ou aceitação de uma ideia em massa, você não pode tê-lo até alcançar esse ponto de inclinação entre 15% e 18% de penetração no mercado. E então o sistema vira. E eu amo perguntar às empresas: qual é a sua conversão nos novos negócios? E eles dizem: é cerca de 10%, orgulhosos. Bem, você pode tropeçar em 10% dos clientes. Todos nós temos cerca de 10% que apenas entendem. É assim que nós os descrevemos, certo? É como aquela intuição: eles entendem. O problema é como encontrar aqueles que entendem antes de fazer negócios contra os que não entendem. Então é isso aqui, este pequeno espaço que você tem de fechar, o que Geoffrey Moore chama de cruzando o abismo. Porque, como podem ver, a maioria inicial não vai tentar algo até que alguém tenha tentado primeiro. E esses caras, os inovadores e os adeptos iniciais, eles não têm problemas em seguir a intuição. Eles não têm problemas em tomar essas decisões intuitivas que são motivadas pelo que eles acreditam sobre o mundo e não apenas por qual produto está disponível. Essas são as pessoas que ficaram na fila por 6 horas para comprar um iPhone quando lançou, quando simplesmente podiam ir na loja na outra semana e comprar um da prateleira. Essas são as pessoas que pagaram $40.000 em TVs tela plana quando lançaram, mesmo a tecnologia sendo inferior. E a propósito, eles não fizeram isso porque a tecnologia era tão formidável. Eles fizeram isso por eles mesmos, porque eles queriam ser os primeiros. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E o que você faz simplesmente prova o que você acredita. Na verdade, as pessoas vão fazer as coisas que provam o que elas acreditam.
O motivo das pessoas que compraram o iPhone nas primeiras 6 horas, ficaram na fila por 6 horas foi por causa do que elas acreditavam sobre o mundo e como elas queriam que todo mundo as vissem. Eles foram os primeiros. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, deixe-me dar um exemplo famoso, um fracasso famoso e um sucesso famoso da lei da difusão da inovação. Primeiro, o fracasso famoso. É um exemplo comercial. Como foi dito antes, instantes atrás, a receita para o sucesso é dinheiro, pessoas certas e boas condições de mercado, certo? Você deve ter sucesso, então. Olhem o Tivo. Desde o lançamento do Tivo há cerca de 8 ou 9 anos, até hoje, eles são o único produto de mais alta qualidade no mercado, não tem disputa. Eles são extremamente bem financiados, condições de mercado foram fantásticas, nós usamos Tivo como verbo. Eu tivo coisas na porcaria do meu DVR da Time Warner o tempo todo. Mas Tivo é um fracasso comercial. Eles nunca ganharam dinheiro. E quando eles abriram público, suas ações estavam em 30 ou 40 dólares e então despencaram e nunca foram negociadas acima de 10. Na verdade, eu nem acho que tenham sido negociadas acima de 6, exceto por alguns picos. Porque, veja, quando o Tivo lançou o seu produto, eles disseram a todos nós o que tinham. Eles disseram, nós temos um produto que pausa a TV ao vivo, pula comerciais, rebobina a TV ao vivo e memoriza seus hábitos de visualização sem sequer pedir. E a maioria cínica disse, não acreditamos em você, não precisamos disso, não gostamos disso, está nos assustando. E se eles tivessem dito, se você é o tipo de pessoa que gosta de ter o total controle de cada aspecto de sua vida, rapaz, nós temos um produto para você. Ele pausa a TV ao vivo, pula comerciais, memoriza seus hábitos de visualização, etc, etc. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E o que você faz simplesmente serve como prova do que você acredita. Na verdade, as pessoas vão fazer as coisas que provam o que elas acreditam. O motivo das pessoas que compraram o iPhone nas primeiras 6 horas, ficaram na fila por 6 horas, foi por causa do que elas acreditavam sobre o mundo e como elas queriam que todo mundo as vissem. Eles foram os primeiros. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, deixe-me dar um exemplo bem-sucedido da lei da difusão da inovação. No verão de 1963, 250 mil pessoas compareceram no The Mall em Washington para ouvir Dr. King falar. Ele não enviou invitações e não havia um website para checar a data. Como você faz isso? Bem, Dr. King não era o único homem na América que era um grande orador. Ele não era o único homem na América que sofreu antes dos direitos civis. Na verdade, algumas das ideias dele eram ruins, mas ele tinha um dom. Ele não saía por aí dizendo às pessoas o que precisava mudar na América. Ele saía dizendo às pessoas o que ele acreditava. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, ele dizia às pessoas. E as pessoas que acreditavam no que ele acreditava, pegaram a causa dele e a tornaram delas. E eles disseram outras pessoas, e algumas dessas pessoas criaram estruturas para levar a palavra para ainda mais pessoas. E vejam só, 250 mil pessoas compareceram no dia certo, na hora certa, para ouvi-lo falar. Quantos foram lá por ele? 0. Eles apareceram por eles. É o que eles acreditavam sobre a América que levou eles a viajar de ônibus por 8 horas para ficar no sol de Washington em meio de agosto. É isso que eles acreditavam e não está relacionado com negros e brancos. 25% do público era branco. Dr. King acreditava que existem 2 leis neste mundo, aquelas feitas por uma autoridade maior e aquelas que são feitas pelo homem. E até que todas as leis que são feitas pelos homens sejam consistentes com as leis que são feitas pela autoridade, não viveremos em um mundo justo. Aconteceu então que o movimento dos direitos civis era a coisa perfeita para ajudá-lo a trazer sua causa à vida. Seguimos não por ele, mas por nós mesmos. E a propósito, ele fez o discurso "Eu tenho um sonho" e não o "Eu tenho um plano". Agora ouçam os políticos com seus planos abrangentes de 12 pontos. Eles não estão inspirando ninguém, porque há líderes e aqueles que lideram. Os líderes têm uma posição de poder ou de autoridade, mas aqueles que lideram nos inspiram. Sejam eles indivíduos ou organizações, nós seguimos aqueles que lideram não porque temos que seguir, mas porque queremos seguir. Seguimos aqueles que lideram não por eles, mas por nós mesmos. E estes que começam com o porquê, possuem a habilidade de inspirar aqueles à sua volta ou encontrar aqueles que o inspiram. Muito obrigado.